Olá, bem-vindos, público do Olhar de Cinema. A gente agora vai bater um papo com o Karim Ainus, diretor brasileiro, mas que dirigiu esse filme chamado Nardezar, que está passando dentro das exibições especiais aqui do Olhar de Cinema, nessa edição online. E o Karim está já há alguns anos morando em Berlim, e a gente vai falar um pouquinho com ele desse filme e da relação em geral que esse filme tem com uma série de questões para além dele, e é isso que a gente vai fazer aqui um pouquinho. Karim, obrigado antes de mais nada por estar aqui, por ouvir a gente, por ter esse tempinho. Queria saber de você, de início, eu acho que uma coisa que é bem importante para esse filme, eu acredito, as pessoas saberem um pouco do encontro, né? Do encontro teu não só com a Nardes, mas especificamente com a Nardes eu acho que é importante, mas também do encontro com essa geração e com essa realidade argelina que você acabou Claro. dando de frente com ela a partir de um processo até inesperado. Se você puder falar um pouco disso? Posso sim. Não, obrigado. Eu também estou muito feliz de poder falar aqui, de que o filme esteja passando, apesar nessas condições um pouco alteradas, né, no festival. E acho que vai ser a primeira exibição pública do filme no Brasil, assim, tenho a impressão. Eu fico feliz, assim, é um filme que começou de maneira muito enviesada, eu nunca planejei, a gente nunca planejou em fazer esse filme, esse encontro com ela também foi um encontro um pouco planejado, assim, eu estava na Argélia no ano passado, em 2019, fazendo um outro filme. Eu fui fazer um filme que era uma espécie de memoir, assim, de história da minha família, da relação da minha família com a Revolução de Independência, a Guerra de Independência. Então, era a primeira vez que eu ia para a Argélia. Meu pai nasceu e foi criado na Argélia, ele é argelino, nunca tinha ido. Então, eu fui fazer esse projeto, que era esse documentário, assim, um pouco esse filme de viagem, assim, onde eu cheguei em Alger, saí de Marselha, peguei um barco, fui para Alger e ficaria filmando até chegar no vilarejo que meu pai mora, que é nas montanhas no nordeste da Argélia, assim, nos Atlas. E, coincidentemente, é a primeira vez que eu fui, né, com 54 anos de idade, cheguei lá, na época acho que eu tinha 53 naquele ano, pouco importa. Cheguei lá e comecei a filmar e tentar encontrar traços dessa revolução que para mim foi tão fundadora, assim, né, da minha própria existência. Meu pai encontrou minha mãe porque ele fugiu dessa guerra e tal. Então, eu fiquei um pouco, nesse primeiras 3, 4 semanas que eu fiquei na Argélia, eu fiquei um pouco tentando encontrar os traços disso, as memórias disso, né, dessa Revolução de 62 e me deparei com algo que foi um presente da vida, assim, que foi um pouco esses levantes populares que começaram a acontecer literalmente 2 semanas depois que eu cheguei na Argélia, que era uma espécie de uma nova revolução, eram levantes que aconteceram espontaneamente. O primeiro fim de semana foi no dia 19 de fevereiro de 2019, e aconteceu muito de maneira, não, acho que 22, desculpa, e foi muito planejado através de mídia social, né, das redes, assim, e eu me vi deparado procurando uma revolução que aconteceu em 62 nas ruas de Alger, encontrando um negócio que estava ali tomando as ruas de maneira muito emocionante na semana seguinte que eu cheguei. Fiquei muito emocionado, acho que eu fiquei emocionado, né, muito emocionante você ver uma geração reivindicar as redes, né, democráticas do seu próprio país, mas fiquei duplamente emocionado porque era tudo que eu sentia falta de acontecer no Brasil, né, dado o sistema que a gente está vivendo hoje. Então, eu fiquei muito encantado com aquilo ali, fiquei muito feliz que a vida tenha me dado esse presente, né? Você vai atrás do negócio do passado, encontra coisa do futuro. No fim de semana seguinte, eu falei, pô, eu preciso filmar isso, acho que eu preciso trazer isso para dentro do outro filme, eu preciso documentar isso, isso é um momento tão emocionante na minha vida, na vida do país, assim. Saí para filmar com o equipamento que a gente tinha para outro filme, rapidamente a gente foi, né, a polícia encontrou o equipamento, era proibido filmar, porque existia toda uma questão de que era proibido filmar as manifestações. Era quase como se elas não fossem filmadas, elas como se elas não existissem, o que era muito ingênuo, né? Porque o que tinha de telefone ali, de gente filmando e tal, mas era proibido passar na televisão estatal o que estava acontecendo. Então, por isso que eles proibiram a gente filmar. E aí, no momento que a gente teve essa interferência de que não podia filmar e que a gente tinha que guardar a câmera, eu fiquei ainda mais determinado a documentar isso. E esse filme ele começa exatamente desse gesto de documentar algo que estava acontecendo ali de maneira muito especial. As manifestações passaram a acontecer todas as sextas-feiras, né? Então, na primeira sexta-feira teve essa que eu fui, na segunda eu tentei filmar, e eu falei, bom, na terceira eu vou filmar de qualquer jeito, e aí o Nardezar vem disso, assim, entre uma semana e outra eu achei que era importante filmar, mas eu queria filmar através de um olhar de alguém que estivesse dentro das manifestações, e uma amiga me apresentou a Nardez era uma atriz, então, mas eu me lembro de encontrar com ela, ela disse assim,
você topa que a gente filme você nas manifestações? Ela falou, topo, só não topo atuar. Mas você pode me seguir e tal. Eu falei, pô, tudo que eu não quero é que você atue, mas eu quero alguém que possa estar confortável com a presença de uma câmera. E aí eu me lembro que teve a vida também, me deu esse outro presente, eu acho que 2 semanas antes de embarcar, durante a Berlinale de 2019, um amigo meu me deu um telefone portátil de resolução altíssima e tal, para fazer um filme de 1 minuto, para um projeto que eu estava fazendo, e eu levei esse telefone comigo. E aí eu decidi que é isso, sabe? Já que eu não podia filmar com uma câmera profissional, que a gente ia filmar com algo meio invisível, que era um telefone celular, né? Um smartphone. Então ele nem era para ser um filme ali no começo, ele era muito para eu ter um arquivo de um material que era um material que estava me dando muita alegria, que eu queria dividir com as pessoas. E aí a gente filmou a gente começou a filmar às 8 da manhã, na hora que os manifestantes estão se juntando ali para ir para a rua e tomar rua. E era para terminar de filmar no final das manifestações, que era mais ou menos 6 da tarde. Fiquei encantado com o personagem dela e a gente ficou filmando até as 5 da manhã do dia seguinte, assim, com a Nargese. Então foram 24 horas. E aí eu achei que era importante que isso virasse filme. Rapidamente eu entendi que era importante que isso virasse um objeto cinematográfico ali, né? Seja ele um filme de 50 minutos, seja ele um filme de 1h30 e tal, como uma maneira de de jogar luz e de falar para o mundo do que estava acontecendo na Argélia naquele momento. Então o filme ele vem muito de um gesto que é um gesto, né, do documentarista mesmo, ali, de estar num lugar e filmando algo e documentando algo que precisa ser documentado de qualquer maneira, assim. E talvez tenha sido, sei lá, tem alguns momentos quando você faz o que a gente faz assim que são momentos inesquecíveis. Eu acho que esse foi um deles, assim, de você sentir né, que a revolução digital, de que as novas tecnologias e tal, elas te permitem falar, né? Elas te permitem que você possa falar. E, então isso foi muito emocionante, assim, e a colaboração com a Nargese foi muito especial. Acaba que é um filme que, por conta de algumas dessas motivações que você está falando e da forma como o processo foi te tomando, além da decisão de realizá-lo ser muito urgente, ele acabou ficando pronto também, né, e vindo ao mundo praticamente um ano depois, o que para tempos de cinema, mesmo no documentário, é um tempo rápido, acelerado. E queria que você falasse um pouco dessa necessidade de exibir esse filme que você tinha quando você terminou, e agora a gente está falando de um outro contexto, né? O filme chegou a estrear em Berlim em fevereiro, ainda nas salas, né, de cinema, e agora, logo depois, ele está precisando traçar uma trajetória meio híbrida, imagino eu, pelo mundo todo, dependendo do lugar. Mas aí como que você tem sentido essa circunstância? Porque eu acho que é um filme que, de uma forma ou de outra, tem uma relação muito... Porque, como a maior parte das vezes você filma personagens em meio a processos sociais e humanos tão densos e grandes, e ao mesmo tempo uma quantidade de pessoas muito grande na tela, essa experiência na sala de cinema com um público que reage, que faz reações coletivas, é muito diferente, né? Como que você está enxergando um pouco essa Curioso, questão né? das formas do filme circular hoje? Curioso, né, Eduardo? Para mim, eu acho que uma das grandes razões que eu fiz esse filme, é muito maluco. Eu sei que parece um pouco absurdo falar isso, mas eu estava nas ruas de Argel, e me lembrando muito do Carnaval de Olinda. Assim, tem uma coisa de uma força, assim, né? Os cantos que as pessoas estão levando para a rua são cantos que as pessoas faziam nos estádios de futebol, assim, né? E que eram, assim, as manifestações elas eram proibidas, e os únicos lugares onde você podia de fato ter uma manifestação pública, assim, contra o regime eram nos estádios de futebol. E esses cantos eles meio migraram para as manifestações. Então fico até arrepiado falando, assim, tem um misto de carnaval com um estádio de futebol, com torcida, sabe? Com um cunho político muito sério, assim, né? Muito importante e tal. Então, claro que quando eu fiz o filme era um pouco como se eu quisesse que quem visse o filme pudesse sentir que estava dentro daquele lugar, né? Tem uma hora no filme que as pessoas atravessam um túnel, assim, que é um túnel bastante emblemático ali do centro de Argel e tal, e elas saem do outro lado e tem algo transformador nisso que é físico quase, assim, além do político no sentido clássico e tal, é algo físico mesmo. Então, sempre para mim era muito importante que esse filme fosse visto dentro de um espaço, não sei se de uma sala de cinema, mas sei lá, num espaço público mesmo, assim, a gente pudesse vibrar junto. É quase como você ver um jogo de futebol ao vivo, né? Ou ver a transmissão de um jogo de futebol, assim. E aí aconteceu o que está acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, tinha um outro desejo que eu acho que vai acontecer com esse filme, que quando eu filmei, que era um desejo meio secreto, que era assim, cara, era também bacana que esse filme pudesse ser visto da maneira como ele foi filmado num celular, assim, era bacana que ele pudesse
que ele pudesse, né, ele pudesse percorrer assim, né, e contaminar. Para mim, assim, talvez tem dois grandes sonhos que eu tinha com esse filme, assim, né, que ele pudesse passar num estádio de futebol em Alger ou em outras cidades do mundo, ou em situações onde você tem um público maior, que é até além da própria sala do cinema, mas ao mesmo tempo que ele pudesse ser um filme que você passasse por celular do amigo por WhatsApp, assim, sabe, que você visse e tal, porque eu acho que era muito importante para mim que essa geração, que é a geração que estava fazendo essas manifestações na Argélia, pudesse se ver também, e que as gerações, né, e que outros países pudessem também trocar essa experiência. Quer dizer, é um filme que acontece bastante, né, bem muito tempo depois da Primavera Árabe, mas eu acho que ele é uma indicação, né, assim, ele está no ar do tempo. Assim, eu acho que aconteceu isso, você, né, a gente está vendo o que aconteceu com Black Lives Matter. Quer dizer, você tem uma sensação de inquietação, uma sensação de insatisfação, uma sensação de frustração e uma raiva que está presente no mundo inteiro. E eu acho que esse filme, de alguma maneira, ele também faz parte dessa temperatura do que está acontecendo. Então, de um lado, é maluco e triste, assim, de que eu não posso passar ele em grandes multidões, né? Eu acho que isso não vai acontecer por 1 ou 2 anos, pelo menos. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, assim. Então, por exemplo, a coisa do festival agora, eu falei, pô, claro, acho que esse filme é isso, assim, né? Eu acho que ele tem que vir como uma provocação, como essas manifestações são uma provocação. Então, para mim, era tão importante que esse filme pudesse ser visto no Brasil, já que se ele não pode ser visto nas salas de cinema ou em espaços públicos maiores e tal, que pelo menos ele seja visto ou no computador ou no celular, porque foi assim que ele foi feito também. Então, acho que ele é um objeto que se presta a essa dupla experiência. Você falou uma coisa que é super importante da gente falar, né? Quando o filme está chegando aqui no Brasil quase quase 8 meses depois da estreia, e ao mesmo tempo quase 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio da filmagem, e no meio de um contexto tão radical de acontecimentos dramáticos para além da questão política e local, né, acontecimento no mundo inteiro. Então, acho que seria legal se você pudesse falar para a gente um pouco dessa questão de como a Argélia evoluiu ou involuiu, ou seja, o que for, nesse período mais recente e até baseado nisso que você estava falando, né? Claro que talvez fosse um pouco utópico o desejo do telão num estádio em Alger e passar esse filme, mas mesmo um degrau abaixo disso, a possibilidade simplesmente de exibir o filme em público lá, etc., se isso é algo que minimamente vocês ainda consideram possível fazer, de que maneira vocês acreditam, ou se você vai ter que ir para o WhatsApp digital clandestino de passagem de um jovem para outro lá. Como é que está a questão da Argélia? Cara, eu acho que tem 3 grandes pontos da tua pergunta. O primeiro ponto, assim, é que eu acho que quando o filme foi feito, ele catapultou uma série de mudanças dentro do regime, assim, né? Ele fez com que o presidente, que ia ser um presidente zumbi, que ia ser reeleito, fosse interromper a candidatura dele. Ele precipitou uma série de eleições que não foram necessariamente eleições legítimas, mas que aconteceram. Então, esse movimento, as pessoas ficaram saindo à rua toda sexta-feira durante 1 ano, né? Até começar a questão da pandemia. Então, eu acho que o filme ele representa o começo desse movimento. Esse movimento no começo nem tinha nome, ele passou a ter um nome que chama-se Iraque, depois H-I-R-A-K, que quer dizer movimento em árabe. Então ele é a primeira semente do que veio a ser o chamado Iraque, que é um movimento que provocou mudanças. Mas infelizmente, até engraçado, eu fiquei com vontade, né? A Hannah Argés não está aqui hoje com a gente, não é por acaso, quer dizer, existe toda a desculpa de que ela não está aqui hoje, porque hoje a internet na Argélia está muito ocupada com o vestibular que está acontecendo lá. Eu tenho algumas dúvidas, assim, realmente o regime é um regime que começou a mostrar a sua face de verdade depois de dezembro, né? O que você tem a partir de agora, você tem uma série de jornalistas que foram presos, você tem a proibição de se manifestar, que é utilizada, que é colocada por conta da questão da pandemia, mas você tem ali um regime que tinha um rosto, que tentou mudar de rosto e que agora ele está mostrando a sua verdadeira face, que é um regime que quer continuar no poder, né? Por exemplo, o que está acontecendo na Argélia hoje, assim, as fronteiras estão fechadas por tempo indeterminado, por uma questão da pandemia, que a gente sabe que também é por conta disso, mas não só por causa disso. Então, a tua pergunta ela é muito importante, assim, porque a gente pensou em lançar o filme na Argélia em março, mas aí a gente não viu que não podia por conta das questões clássicas, né, óbvio, da pandemia. E hoje em dia a gente está numa encruzilhada ali, né? Será que vale a pena a gente lançar esse filme através de uma rede informal de celulares, por exemplo, né, como uma plataforma como o WhatsApp ou qualquer outra que seja,
Ou será que vale a pena a gente esperar e que a gente possa fazer exibições desse filme que de alguma maneira possam ajudar a preencher a lacuna dos vazios das ruas, né? A gente está exatamente nesse momento e a gente também não sabe se esse filme vai poder passar lá agora ou não. Até março ele poderia passar, existia ali. A gente teve uma autorização de filmagem, então o filme poderia ser exibido. Hoje em dia não. Então é engraçado, né? Porque ele foi um filme que foi tão feito no calor da hora e agora a gente está fazendo uma versão de 52 minutos do filme. A gente tem uma versão de 1 hora e pouco que está fazendo, que eu acho que inclusive é melhor do que essa versão mais longa, mas enfim. E eu queria mudar, aí a gente estava finalizando e eu fiquei com vontade de mudar a cartela no final, porque a cartela do final eu acho que ela fala de um regime que estava sendo colocado, né, estava começando ali, mas esse regime ele realmente ele disse ao que veio nos últimos 2 meses, né? Tem um jornalista que foi preso agora e está sendo julgado de maneira absolutamente injusta, assim, então é uma situação complicada. Eu não tenho certeza de como é que seria a melhor maneira da gente circular. Se é esperar para ele ter um impacto político mais potente ou se é a gente, entre aspas, vazar o filme para que ele possa ser visto de uma maneira mais informal. Assim. Não tenho certeza dessa resposta. A gente está tentando entender, porque é um regime também que é muito difícil de você negociar, de você entender como é que ele se metamorfosia o tempo inteiro, entendeu? Isso que eu ia falar, hoje em dia tem vários fenômenos que está sendo muito pensado e estudado, que é essa maneira de ver regimes autoritários com outras matizes, né, em que é mais difícil você conseguir simplesmente encostar ali a mão e conseguir dizer isso aqui claramente é fruto de um autoritarismo. Ele faz disfarçar, não só lá, né, em vários países pelo mundo, inclusive o Brasil. Então é uma situação muito complexa. Queria só terminar, Karim, talvez falando aqui para o espectador no Brasil, especificamente, que está vendo o filme e falando da tua produção, né? Você é um cineasta, a gente considera, né? E acho que é natural, não só por uma questão de nascimento ou de crescimento, mas a questão do cineasta, sempre um cineasta brasileiro, primeiro porque você nunca deixou de fazer filmes no Brasil, né? Nesse período todo, mas também porque, de alguma maneira, acho que você carrega, acho que é bem claro no Nar Jazz, é bem claro para quem estiver prestando atenção essa dimensão de que ali tem talvez um espelho de uma angústia, de uma inquietação sobre o Brasil. Acho que mesmo nos seus filmes fora, o Brasil sempre acaba aparecendo mesmo que num contraplano escondido. E aí queria que você falasse um pouquinho como é que você está, para além das questões da pandemia, claro, mas como é que você está de planos e se você está desenvolvendo coisas para fazer no Brasil, para fazer em português com personagens em outros lugares, como é que tem sido seus últimos meses aí de projetos? Cara, engraçado, eu tinha um projeto que eu ia fazer no Brasil esse ano, assim, e tudo mudou. Tinha um outro projeto que eu ia fazer no Japão, mas que era sobre o Brasil também esse ano, que tudo mudou. E aí esse ano passou a ser um ano de sonho mesmo, assim, de ficar sonhando, né? De ficar pensando, de ficar planejando o futuro, assim. Claro que tinha um filme também que eu ia fazer no Ceará, estava tudo certo, a Ancine, né, se desmantelou, então não sei se vai ser, né, se esse filme vai ser feito eventualmente. Então existiam vários projetos assim de fazer no Brasil, de serem filmados no Brasil, de histórias brasileiras e tal, também. Mas o que aconteceu nesse decorrer de tempo, como muitos desses projetos ou foram adiados, ou foram cancelados, ou foram postergados, outras coisas foram entrando. Então, estou vivendo assim num mundo estou me sentindo quase uma Sherazade, assim, entendeu? Onde eu estou inventando um monte de história, algumas em português, algumas não, alguns personagens brasileiros não, para poder me manter vivo até o ano que vem. Mas é óbvio, assim, que existem projetos. E hoje, por falar nisso, hoje tem um projeto que eu queria muito falar dele, assim, que por não poder fazer cinema, fui convidado para fazer um outdoor. Então tem um outdoor que eu fiz hoje, que está saindo, está sendo montado, depois eu mando para vocês, que é parte de um projeto que chama Viva Project, que está sendo montado em Goiânia, com uma série de artistas que foram convidados. Então o que eu estou podendo fazer no Brasil agora são essas inferências, mostrar o Nar Jazz para ver se as pessoas se animam a protestar. Esse convite de outdoor foi muito bacana, eu nunca tinha feito isso assim. Depois eu falo um pouco, se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver um pouco sobre o que ele é. Ótimo. Vou sugerir o pessoal do festival para inserir aqui um linkzinho. Sobre a morte de uma liderança indígena importantíssima no Brasil por conta do Covid e tal, e é um pouco, né, de fazer um trabalho de não apagamento, né, desses personagens, de trazer visibilidade. Então, eu estou tentando mudar um pouco e tentar entender como é que eu posso inferir na realidade brasileira, que não seja às vezes só no cinema e tal,
E eu acho que tem isso, né? Acho que a coisa que a pandemia fez com a gente também é tentar imaginar outras maneiras da gente. E esse negócio do outdoor foi engraçado, fui convidado para fazer um, eu escrevi para a pessoa que me convidou ontem, falei, pô, deixa eu fazer o ano inteiro, né? Porque um outdoor é um pouco que nos sobra nesse momento, quando você não pode passar um cinema numa sala de cinema, para ver não dá vinho e tal. Então, claro que existem vários projetos, várias histórias, e esse especificamente hoje é o dia que o outdoor saiu. Então, eu queria muito que vocês vissem, assim, porque eu acho que é que realmente uma ideia muito interessante, né, de intervenção como formato. Puxa vida, e agora a gente precisa, né, cara, assim, né, estamos nos silenciando de tantas maneiras com esse sistema absurdo, com esse governo absurdo. Que absurdo Carinho, não, obrigado demais. Querido, então, obrigado mas, demais. fora Você Bolsonaro, quer falar alguma coisa que eu ia falar? Não, eu queria falar fora Bolsonaro, né, porque a gente não pode deixar de falar disso, porque estaríamos nos omitindo de algo muito sério. Não, eu queria dizer que só agradecer pela entrevista e que esse filme possa inspirar a juventude brasileira a fazer, não só a juventude, mas todo mundo, é o que está acontecendo na Argélia. Assim. Ótimo. Bom, querido. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção. Pelo festival e a gente vai se falando em breve, tá bom? Com certeza. Tchau, tchau. Eu ia dizer boa projeção, né? Mas enfim, vamos lá, boa projeção.